Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, por mais um momento no qual ouviremos a palavra do nosso Senhor. Sempre Ele tem uma palavra que vai direto aos nossos corações e causa reboliço dentro de nós. Glórias a Deus. Tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. Toda a resposta que estamos esperando procede da boca de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela vai diretamente dentro de nós, vai nos responder, vai nos edificar, fortalecer tudo que nós precisamos. Pois é, hoje não pode ser diferente. E você já parou para pensar quando passar essa grande luta que você está vivenciando, o que você vai fazer? Você já parou para pensar o que mais chama a sua atenção para você, agir após essa tormenta, esse momento tão difícil que talvez você nunca esperasse que fosse passar? Você já parou para pensar? Pois é bom fazer planos sempre. Os planos espirituais sempre serão os melhores, sempre, porque quando fazemos esses tipos de planos, estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida. Porque a luta, a dor, o sofrimento vai embora. Deus vai estabelecer o milagre, a bênção, o refrigério. E depois, você já parou para pensar qual vai ser a sua prioridade? Quando você pensa assim, olha, assim que eu me ver livre de tudo isso que eu estou passando, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, e talvez até você pense, converse com alguém. A Bíblia te responde, sabia? Louvado seja Deus. Ela vai falar profundamente ao seu coração, para a glória de Deus, para te fortalecer, te edificar. Porque tudo passa, essa luta vai passar, não tenho dúvida disto. Mas o mais importante é o que vem depois dela. Para Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a Bíblia Sagrada. O título que está na Bíblia é A Cura da Sogra de Pedro. Esse texto chama muito a minha atenção. Você vai entender por quê. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou e servia-os. Pois é, aqui foi na cidade de Cafarnaum, onde Simão Pedro morava com André e com sua esposa e sua sogra. Pois é. No livro de Lucas, que Lucas era médico, então ele é mais detalhista para os dados assim sobre saúde. Diz que ela estava com a febre muito alta. Em outras traduções, que ela estava ardendo em febre. Nós sabemos que a febre é um sintoma de algum quadro clínico. Pode ser algo simples e pode ser algo mais grave. Aqui a Bíblia não detalha
qual o problema, a causa daquela febre. Mas a Bíblia aqui nos mostra verdadeiramente que Jesus a curou, que ele tem poder sobre as doenças, sobre as enfermidades, que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Uma coisa que eu quero também deixar claro, ninguém que serve a Deus está imune a ter problemas de saúde. A verdade é esta. E sempre a gente apresenta a Deus, faz a nossa parte também, e se for necessário um milagre, Deus vai fazer. Mas eu sempre digo que não somos super-homens nem super-mulheres. Essa carne é fraca, ela é sujeita a ter problemas de saúde. Ainda mais hoje que a vida das pessoas está tão estressada, é tanta preocupação, é tanto desespero, que vem muitas vezes no físico o resultado disso aí. Mas o fato é que o Senhor Jesus, ele cura. Ele é um médico por excelência. Então, nós estamos, graças a Deus, nós servimos a um Deus que ele nos acode, que ele nos socorre das nossas dores e aflições. Glórias a Deus. Já pensou que seria de nossa vida sem o nosso Deus? Já teríamos sido destruídos há muito tempo. Mas a misericórdia dele repousa sobre nós permanentemente. Glórias a Jesus Cristo. Então aqui eu queria lhe fazer uma pergunta, que quando eu estava lendo essa palavra que o Espírito Santo me deu hoje para ministrar, me veio uma pergunta ao meu coração. Quais os planos que você tem para depois desta luta? Me veio essa pergunta. Pois é. Vamos ver, porque essa mulher aqui, a sogra de Pedro, ela é um exemplo para mim e para você muito grande. Ela estava doente. Então você sabe que quando a pessoa está doente no seu físico, e eu quero também estender para outras áreas da vida, para a área financeira, familiar, conjugal, profissional, espiritual, emocional, ministerial. Quando passamos por lutas intensas em alguma dessas áreas, a verdade é essa. Nunca estamos bem verdadeiramente. Podemos até dizer às pessoas, tudo bem, tudo bem. Como aquela mulher, a sunamita que acolheu Eliseu ali na sua casa com seu marido. Ela e o marido acolheram Eliseu. Depois ela teve um filho e o seu filho morreu. E o marido dela perguntou, como você vai? Vou bem. Geazi perguntou, como você está? Estou bem. Ela não disse, então ninguém sabia o que aquela mulher estava passando. Mas quando ela chegou diante de Eliseu, que representava o Senhor, ela falou toda a verdade. Então isto aí, verdadeiramente, acontece conosco. Às vezes estamos passando momentos em alguma área que só Deus sabe. Ninguém sabe. E quando a pessoa nos pergunta, como você está? Estou bem, está tudo bem. É o normal de todo mundo dizer. Mas Deus sabe como nós estamos. E enfrentar problema de qualquer espécie não é fácil.
é dificílimo, porque dentro de nós, existe aquela luta, aquela preocupação, aquela dor, aquele sofrimento, para aquilo ali ser resolvido, ser sanado, para que a gente possa, né, respirar aliviado, sorrir verdadeiramente, ter alegria. Porque sempre nós podemos ter paz interior, podemos ser felizes porque temos Jesus Cristo, temos a salvação eterna, que é o melhor, o principal, mas passar lutas terríveis não é fácil. Por isso que muitos voltam atrás. Muitos, eles entregam os pontos, infelizmente, mas só vai perder. Porque para quem iremos nós? Só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo tem palavras de vida eterna. Então, nós não somos, eu sou forte, não vai acontecer nada comigo, não. Nós passamos momentos de extrema fraqueza, momentos de solidão, de tristeza, de lágrimas, de perguntas, de dor, de sofrimento, de angústia, tanta coisa que só Deus, para nos amparar, para nos livrar daquele momento difícil, daquela situação complicada. E nós temos a certeza absoluta que quando vamos a Ele, Ele nunca nos lança fora. Ele tem misericórdia de nós. A Bíblia diz que o Senhor tem misericórdia daqueles que temem o Senhor. Então, glórias a Deus, temos essa promessa que vamos buscar a face de Deus e vamos ser socorridos por Ele. Glórias a Deus. Então, durante essa fase, meu Deus, não é fácil. Ao contrário, é muito difícil mesmo. Porque já tem as lutas do dia a dia, as dificuldades normais, inerentes à nossa vida cotidiana. Mas eu falo de problemas sérios, que tiram muitas vezes o sossego da pessoa. E que só Deus pode fazer alguma coisa para resolver a situação. Essa moça estava aqui com febre alta. Só Deus sabe o que ela tinha. Eu não sei se ela tomou alguma medicação antes. Eu não sei. A Bíblia não relata. Mas houve a interferência de Jesus Cristo para ela receber a cura. Então, há situações as quais passamos que nós precisamos da intervenção divina para nos socorrer, para nos acudir. Então, temos a certeza que Deus é um Deus bondoso, benigno, que Ele está disposto a nos fazer o bem, que vamos recorrer a Ele e vamos continuar na presença dEle, aguardando o milagre e que Ele vai fazer. Eu digo isso sem dúvida. Glórias a Deus. Servimos a um Deus que é todo-poderoso. É o Deus de aliança, é o Deus, meu Deus, é o Deus que chama a existência o que não existe, é o Deus que transforma situações. É o Deus de milagres, de maravilhas, de prodígios, de surpresas. Deus, sempre gosto de dizer que Deus é um Deus de repente. De repente acontece. Glórias a Deus. De repente para mim e para você, mas para Ele está tudo já estabelecido.
Glórias a Deus. Mas o que me chama atenção aqui mais não é nem a cura dela em si, mas o pós-cura. Você já parou para pensar quando essa situação difícil for solucionada, o que você fará? Qual a primeira coisa que vem à sua mente? Ah, você vai fazer uma viagem para espairecer. Você vai no shopping para se distrair, para fazer lá passear, comer coisas gostosas. Você pensa em fazer uma reunião com seus amigos, uma festa. O que mais vem na sua mente como prioridade para você fazer? Glórias a Deus. Essa mulher aqui, a sogra de Pedro, ela responde a esta pergunta sobrenaturalmente. O que mais me chamou a atenção aqui, toda vez que eu leio esse texto, o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Jesus chegou a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Amém. Isso aí Jesus faz cotidianamente. É a especialidade dele operar milagres, maravilhas, trazer alegria onde há tanta dor e sofrimento. Mas a Bíblia diz que a febre a deixou também, entre aspas, normal, onde Jesus está, vai acontecer isso. Mas a reação dela depois foi que mexeu comigo. A Bíblia diz e servia-os. Está entendendo? Ela começou a servir a Jesus Cristo. Servir aquelas pessoas que estavam ali com ele. Então, a prioridade dela, após a cura, foi Jesus. Ela não só recebeu a vitória e fez como inúmeros fazem. No tempo da aflição, da dor, do desespero, muitos fazem até votos a Deus, dizem muitas coisas a Deus, mas depois não cumprem nada. Ela não disse nada aqui, mas ela fez. Que coisa linda, meu Deus. Que coisa tremenda. Então, o mais importante, porque tudo que depender de Deus vai acontecer. Tudo. Não tenho dúvida disso, como Deus vive e reina para todos sempre. Mas o problema é o homem. Em Deus, eu confio, eu sei que Ele vai operar, eu sei, sem dúvida. Mas no homem, às vezes é difícil, pelas experiências que eu vejo há muitos e muitos e muitos anos. No momento de aflição, a pessoa diz muitas palavras bonitas, mas não são verdadeiras. Quando Deus, pela sua infinita misericórdia, estende as mãos para dar vitória naquela área ali, a pessoa o abandona. Muitas fazem isso de vez e as outras ainda mantêm uma aparência que servem a ele, mas o coração está tão longe porque quer desfrutar daqueles momentos pós-vitória, pós-milagre, pós-sofrimento. Então,
É importante demais aprendermos com essa mulher aqui. Ela tomou pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Então, ela teve uma atitude. Você se lembra daqueles 10 leprosos que Jesus os curou? Só voltou um para agradecer. Por certo, aquele ali continuou servindo a Jesus Cristo. Você se lembra de Ana, quando ela sofria humilhação por não poder gerar uma criança, que ela foi para o templo pedir, implorar a Deus, que ela não conseguia nem falar, só balbuciava, porque a alma dela estava amargurada, estava arrasada. Se lembra disso? Se lembra que ela fez um voto a Deus? Se o Senhor me der um filho, eu dou ao Senhor esse filho. Ele vai ser teu somente, exclusivamente. Se lembra disso? Pois é. Outro exemplo de espelho limpo para mim e para você. Ela fez um voto que é muito difícil alguém fazer um voto assim. Imagine que voto. Quando ela desmamou a criança, ela levou para o templo, para morar no templo. Já parou para pensar isso? O que significa isso? Ou seja, o que mais ela desejava, Deus deu a ela devolveu a Deus. Que coisa, meu Deus. Tem muitas pessoas que só se o filho disser que vai servir a Deus, que vai... Ah, você, minha mãe, um missionário, uma missionária, eu quero servir a Deus, eu quero fazer alguma coisa para o reino dele aqui na terra. Tem problema dentro de casa grave, porque geralmente os pais querem os filhos com profissões, para que vá trabalhar e ganhe dinheiro para ter as coisas. Não é isso? Então, imagine, ela deu o filho dela. Isso foi o que aconteceu. Não é uma ilustração só, não. Aconteceu. Ana entregou o filho a Deus. E Samuel foi um homem ilustre de Deus, um profeta, um sacerdote, um juiz de Israel. Um homem com quem Deus podia contar. Deus confiava em Samuel. Glórias a Deus. Então, ela não foi só no momento de extrema aflição que ela se voltou para Deus. Quando aquela aflição passou, a prioridade dela foi Deus. Exatamente igual essa mulher aqui. A prioridade dela aqui foi Jesus. Ela ficou boa, ela poderia fazer 1000 coisas, mas a Bíblia diz, e servia-os. Glórias a Deus. Por favor, essa mulher aqui, a sogra de Pedro, era um problema de saúde. E não é fácil passar, meu Deus. Só quem passa é que sabe. Problema de saúde tira a alegria da pessoa total, é verdade. Como você vai ficar feliz sentindo dor, sentindo incômodo, sentindo aflição na carne? Não é fácil. Você toma um remédio e fica bom. Aí ainda vai. E quando não há remédio? Quando o remédio é um paliativozinho, mas que não cura, não resolve aquela situação. E aí? Será que a pessoa vai ficar sorrindo, alegre, feliz, estando com a carne em dor? Não. Sinceramente, não. Mas nós temos que saber isso. Jesus não curou, ele continua o mesmo. Ele opera a cura hoje também. Ele cura.
Ele opera milagres, mas ele quer saber o depois, como será. Se lembra daquele endemoniado gadareno, que ele vivia nos sepulcros, cheio de cadeias, e que ele se soltava de todas. Meu Deus, ninguém segurava aquele homem, ninguém, até Jesus chegar e libertar ele do poder das trevas. Sabe o que aconteceu? Meu Deus, é lindo demais. A primeira coisa que aquele homem foi fazer, gente, é lindo demais. São os espelhos que nós temos na Bíblia. Nós precisamos segui-los. Ele foi para Decápolis para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele foi exaltar a majestade santa de um ex-possesso, que todos da cidade tinham medo desse homem, medo. Se transformou num homem cheio da presença de Deus. E a prioridade dentro dele, era exaltar o Senhor, era pregar a palavra, anunciar Jesus Cristo. Glórias a Deus. Talvez quem estava de fora, algumas pessoas pudessem dizer o que agora que ele poderia, se distrair para o cinema, ir para uma praia, fazer alguma coisa. Não. A prioridade daquele homem era exaltar o Senhor, que lhe deu vida e vida com abundância. Glórias a Jesus. Continue respondendo essa pergunta. Quais os planos que você tem para após essa luta? Quais? O que é que você tem pensado? Porque se você está ouvindo essa mensagem, eu não tenho dúvida que Deus vai lhe dar vitória nessa situação aí. Digo isso a você, sem qualquer emoção. Mas o que o Espírito Santo quer saber, o que é que vem depois. Porque a ingratidão é algo real nas pessoas. Mas nós temos espelhos limpos. Se lembra da mulher de Samaria? Essa mulher, para mim, inesquecível. Uma mulher que ela tinha um vazio profundo dentro dela que só Jesus podia preencher. Só Ele. É igual a hoje. O vazio do homem, só Jesus preenche. Se a pessoa tiver fama, sucesso, dinheiro, poder, vai ser feliz. É mentira. Tudo isso aí é uma falsa alegria, é uma falsa paz, é uma aparência de que está tudo bem. Mas quem preenche as lacunas do homem somente é Jesus Cristo. Aquela mulher, ela tinha um problema de carência dentro dela. Ela tinha um vazio dentro dela. Então ela canalizava para aquela área afetiva. A Bíblia diz que ela tinha tido 5 maridos. E ela estava com um atual que não era o marido dela, ou seja, era marido de outra mulher. Mas ela estava tão querendo alguém para suprir aquele buraco que estava dentro dela, no seu interior, que ela estava com a pessoa errada. Mas Jesus, quando chega, ele cura a alma também. Ele preenche o vazio do ser humano de forma sobrenatural, de forma eficaz, que é um baque para quem passa por isso. E aquela mulher, ela
teve um encontro ali, meu Deus, naquela fonte de Jacó com Jesus. Um encontro eterno. Nunca mais aquela mulher foi a mesma pessoa. Quando ela deixou Jesus ali, ela foi buscar água. Gente, me chama atenção isso, porque ela deixou o cântaro ali. Ou seja, ela foi buscar água, mas já não era tão importante. Ela precisava falar dele para as pessoas. E a Bíblia diz que ela foi para a cidade. E a cidade foi ter com Jesus. Por causa da pregação daquela mulher. E um dia eu perguntei a Deus, Deus, se aquela mulher já não era bem vista. Jesus quebrou esse protocolo terrível contra as mulheres. Ainda mais uma mulher na situação em que ela estava. Já pensou? Deviam falar dela na cidade, essas coisas todas. Mas eles pararam para ouvi-la. Por quê? Eu perguntei a Jesus. Jesus me disse, a unção do Senhor estava forte sobre aquela mulher. Não há alguém que se encontre com Jesus que não tenha a presença do Espírito Santo forte dentro de si. Não existe. Glórias a Deus. A Bíblia diz que quase toda a cidade se rendeu aos pés de Jesus Cristo, através daquela mulher. Você está entendendo? Ela foi curada da alma dela. E ela foi fazer o quê? Servir ao Mestre. A vitória é para o serviço. Sempre. Sempre. Jamais a vitória é para nos regalarmos, fazer uma agenda de coisas para serem feitas, distrações. Jamais. Primeiro lugar é o Senhor, de que tudo e todos. Glórias a Jesus. Você se lembra daquele homem do tanque de Betesda? Tremendo, eu amo aquela palavra. João 5, amo demais. Aquele homem estava ali há 38 anos. Jesus foi lá e o curou. Tinha multidões ali, mas Jesus curou ele especificamente. Jesus conhece o coração do homem. Sabe o que aconteceu? Aquele homem foi glorificar a Deus, foi servir ao Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Ele não queria só a vitória, tá entendendo? Ele queria exaltar o Senhor, priorizar Ele. Quais os planos que você tem para após a sua vitória? Essa luta que você está vivendo, terrível, vai passar. Você vai fazer o quê? Qual a sua prioridade depois disso aí? É qual? Louvado seja Deus. Você se lembra daqueles 2 cegos que foram curados por Jesus? Gente, tremendo demais. Aqueles 2 cegos. Já pensou? Uma pessoa cega que recebe a cura. O que é que mais ela quer fazer, humanamente falando? Conhecer as coisas, os lugares. Eles foram exaltar e glorificar o nome do Senhor. Você está entendendo? Você está percebendo que Deus quer falar contigo? Não importa a sua idade.
Você pode ser jovenzinho ou pode ser um ancião. Para Deus é a mesma coisa. Ah, não, mas eu já sou muito de idade, não vou fazer, não precisa não. Precisa? Você se lembra de Ana, que tinha quase 84 anos e exaltava o Senhor, glorificava o Senhor no templo com jejuns e orações? Olha para isso. Ah, mas eu sou muito jovem ainda. Pois é. Você já parou para pensar? O chamado de Deus para Jeremias foi ele era menino ainda. Davi, Josias. Você se lembra do rei Ezequias, quando ele ficou doente, que Deus mandou lhe dizer que ele ia morrer, para ele preparar a casa dele, que ele pediu a Deus para Deus fazê-lo viver. E Deus disse, olha, vou lhe dar mais 15 anos. Esses 15 anos de Ezequias foi para quê? Para servir melhor ainda a Deus. Se você vir a história de Ezequias, ele construiu muitas coisas para exaltar o nome do Senhor. Guerreou as guerras do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Seja exaltado para sempre, eternamente, o nome do Senhor. Então, o que Deus quer de mim e de você é o que essa mulher aqui fez. Servir a Ele. Servir a Ele. Quantas pessoas recebem a vitória, meu Deus, meu Jesus Cristo. E elas, às vezes a pessoa está passando, um exemplo também, uma vida financeira dificílima, uma situação grave, de muita dificuldade, pendências, débitos, cobranças. E a pessoa clama a Deus. E quando nós clamamos, Deus responde. Quantas dessas pessoas recebem a vitória de Deus, o milagre, e depois o coração se fecha completamente e a pessoa se torna escrava daquele dinheiro, daquele valor, daquele bem, e se esquece que foi Ele o Todo-Poderoso que fez. Quantos dizem, agora eu estou com dinheiro, eu vou viajar, vou curtir minha vida, vou conhecer vários lugares. Quantos? E muitas vezes até fazem isso. É errado você viajar? Não, mas priorizando Deus, sempre. Uma coisa é quem não é servo de Deus. Uma coisa é quem é totalmente diferente. Saiba disso. Uma coisa, aí a pessoa viaja. E a pessoa às vezes não tem nem tempo de conversar com Deus. O Deus que a tirou do lamaçal da dívida. A pessoa agora quer ostentação. Meu Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, seja em qual área a pessoa está querendo conseguir algo que ela precisa, um exemplo, emprego, alguma coisa assim. Quantas conseguem? E elas se esquecem completamente de Deus, meu Pai. Meu Deus, quantas pessoas estão, às vezes, na igreja ali, no cantinho, tem os seus dons que Deus deu, mas estão ali ainda sem aparecer. E Deus, ele sempre, quando Deus tem uma obra na vida de alguém, sempre ele vai, fazer tudo para a pessoa cumprir o seu ministério, o dom que ele deu. Às vezes a pessoa começa a cumprir
Venha soberbo ao coração, meu Deus. Chorou tanto para fazer a obra de Deus. Chorou tanto para ser visto. Para o líder da igreja dizer, olha, venha, Deus me falou que você vai trabalhar aqui na obra. Você vai louvar, vai pregar, vai em alguma outra ciclo de oração, outras áreas. A pessoa se humilhou tanto para Deus e Deus deu a vitória. Quantas delas? Depois a soberba entra. Elas se acham melhores do que as outras. Elas não estão mais dispostas a servir a Deus verdadeiramente, no coração, ainda que pelas aparências, né, até elas mostrem que estão servindo ali, mas não é verdade. Não é, aquilo ali não é verdadeiramente bom aos olhos de Deus, porque não é feito para Ele, é feito para o homem, para o ego. Quantas áreas, quando Deus tirar você desse calabouço, louvado seja Deus, que há pessoas até orando por você, para Deus lhe dar vitória. Mas quando Deus lhe tirar, qual a sua prioridade? Comece já a responder esta pergunta. Continuamente. Nunca se esqueça do momento da humilhação, do sofrimento, da adversidade, da tribulação, que Ele lhe deu a mão, que Ele te livrou. Não se esqueça nunca. Para Ele, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Sempre. Se lembra do rei Davi? É inesquecível. Deus o tirou detrás das malhadas. Deus o exaltou sobre todo o Israel. Ele foi humilhado muito. Davi chorou muito, pranteou muito. Mas ele teve a vitória. Quando ele recebeu a honra vinda da parte de Deus, o milagre dele, ele não se ensoberbeceu jamais. Ele sabia que ele não era nada, que grande e todo-poderoso é o Altíssimo. Ele nunca se esquecia de dizer a Deus quem Deus era e quem ele, Davi, era. Glórias a Jesus. Isso aí, sabe o que significa? Serviço pós-vitória. O problema instalado, clamou a Deus, a vitória vem. E depois? E depois? Olha essa mulher aqui. Tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou e servia-os. Você pensa em intensificar o seu serviço para Deus após a vitória que Ele vai lhe dar? Ou você está pensando mais em outras coisas a serem resolvidas? Você pensa em ser um servo melhor para Deus, em adorar mais, em prestar a Ele todas as homenagens que só Ele merece. O que é que você pensa? Quais os seus planos pós-vitória? Quais? Louvado seja Deus, que quando Deus tirou Jeremias daquele calabouço, usando 30 homens, Jeremias viveu para exaltar o Senhor somente, para magnificar o nome que é sobre todos os nomes.
Louvado seja Deus. Nós não podemos jamais nos esquecer das dádivas que Deus faz. Jamais. A nossa prioridade é Ele, acima de família, de dinheiro, de emprego, de tudo, de ministério, de igreja, de parentes, de amigos, de tudo. Ele é a prioridade, ele é o primeiro lugar. Primeiro. Nada pode estar nem paralelo a Deus. Dentro de nós não pode. É Ele. No seu lugar, que Ele mais gosta de estar, que é o coração do homem. Glórias a Deus. Seja exaltado o nome do Senhor para todo sempre. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.